Thaís, qual que é a importância, né, da gente ver o crescimento de seleções que não são consideradas da elite do futebol mundial? Você já declarou sua torcida para a Colômbia e agora a gente tem visto outras forças, né, na Nigéria, a África do Sul, Marrocos. Isso é muito importante para o futebol feminino, não é? Não, é maravilhoso. Enfim, até bem pouco tempo atrás era algo impensável. Mas a gente vê um fenômeno no futebol feminino, né, no futebol de mulheres mundial, que é a questão da globalização de fato, né, do futebol. Então, se você pegar essas seleções de fato e destrinchar ali as jogadoras por jogadora, todas elas, quase todas as atletas que foram para a Copa do Mundo estão jogando em ligas fortes, em países fortes, ou estão nos Estados Unidos, ou em algum campeonato europeu, e isso é novidade também. A gente via pouquíssimo isso, né? Até mesmo das jogadoras sul-americanas, a gente tinha pouco essa questão de exportação de jogadoras, né? Das jogadoras estarem aí atuando em outras ligas. E a gente vê o quanto isso mudou, né? A seleção da Nigéria, boa parte das suas jogadoras estão jogando ali nos Estados Unidos. Então, isso faz a diferença também. O tipo de preparação que essas jogadoras estão tendo e que elas estão atuando com essas jogadoras que elas estão atuando na Copa do Mundo. Então, isso também tira aquele peso e faz com que elas estejam habituadas com um nível físico muito maior, apesar de já serem referência nisso, né, por serem atletas com um biotipo diferente e mais forte, né, algo que é biológico, mas agora com mais inteligência, com mais eficácia e também a qualidade técnica que sempre foi um forte, né? Isso faz toda a diferença no final. Então, por mais que seja algo surpreendente, se você analisar a fundo, você vê que tem um porquê. Não é simplesmente a paixão ou somente as ligas africanas que estão ficando mais fortes, mas sim que suas jogadoras estão saindo dos seus países e indo para ligas, estão atuando nas ligas mais fortes do mundo. Pois é. Ô, Gabi, quer dar um pitaquinho sobre a Holanda ou vamos falar de seleção brasileira, que é um assunto super importante aqui? A gente precisa dedicar boa parte do tempo à nossa seleção e ao futuro dela. Hein, A gente Gabi? não abre mão de falar da seleção de jeito nenhum. A gente sempre dá um pitaquinho, afinal de contas, continuamos projetando para o futuro, né? Mas só para dar um pitaquinho desse jogo, ontem no Joga Junto vocês comentavam aqui, eu chinelei ontem, tá? Mas estava na audiência, comentavam aqui sobre essa Tava diferença... nada, tava dormindo, gente, viu? Eu sei que nada, ela tava dormindo. eu dormi até tarde, e aí 10 da manhã eu tava ligada aqui no celular da minha cama. Mas não dá pra julgar, né, Gabi? Tá difícil. Por favor, tá difícil obrigada, julgar. Thaís, por me defender. Poxa vida, esse fuso horário ninguém dá conta, não. Mas já são 17 dias de madrugadas, né, Gabi? Você tá perdoada. Exato. Já é energético nessa vida. Muito. Agora eu quero saber quem dá descanso pra Luiz Oliveira. Porque eu e Laura a gente vai se ajudando, né? Agora quem dá uma folguinha pra você, Lu? Não tem. Não sou eu, Gabi, é uma inteligência artificial que me substitui de vez em quando, sabe? Ó, eu vi a senhorita tomando um energético de café da manhã esses dias, hein? Se cuide. Mas só pra trazer um pitaquinho desse jogo... Né, no último programa vocês falaram sobre essa campanha, esse roteiro legal, né, que a África do Sul vem vivendo, sobre essa estruturação que o futebol tá passando, mas a gente precisa lembrar que é a primeira participação dessa seleção numa fase de mata-mata, enquanto a Holanda é vice-campeã do mundo, né? Chegou até a final em 2019. Então, há essa disparidade. Claro que elas podem fazer um jogo de igual para igual, mas a gente precisa pegar um pouquinho do macro para entender as campanhas também, né? Porque a Holanda, apesar de eu não achar que é tão forte como foi no último ano, eu também não vejo chegando até uma final mais uma vez, fez uma fase de grupos interessante, venceu a seleção de Portugal por 1-0, empatou com os Estados Unidos e aplicou uma sonora goleada por 7-0 em cima do Vietnã. Então são campanhas diferentes, né? Se a gente pegar a da África do Sul, contou com o vacilo de algumas seleções, né? Como da Argentina, da Itália. Então são momentos diferentes, acho que pode ser um jogo legal. De novo, a estratégia vai pesar, o mental é um jogo só. Quantas partidas a gente já não viu o favorito perdendo, justamente por serem só os 90 minutos ali, mas quando eu olho de fora, no papel, o retrospecto, o crescimento do futebol, a Holanda, claro, ainda é favorita para esse duelo, Lu.